Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de matemática. Agora a gente vai dar início ao estudo da nossa unidade 4 de análise combinatória. A gente vai ver agora o que é o princípio fundamental da contagem, também conhecido como PFC. Vamos lá? Bom estudo a todos! Bom, pessoal, a análise combinatória é um estudo que a gente desenvolve aqui na matemática, responsável pela contagem das possibilidades de um determinado evento, tá? Por exemplo, a gente sabe que as placas dos carros aqui no Brasil, elas são compostas por 3 letras e 4 números, tá? Dessa forma, gente, quantos carros a gente consegue emplacar aqui no Brasil? Qual é o número máximo de carros que a gente consegue emplacar? A gente sabe que não pode existir placas iguais, tá? Então, com essa forma de codificar as placas, qual o número máximo de placas que a gente consegue formar? Então, esse é um problema que a análise combinatória vai resolver, tá? Outro exemplo, qual é o número máximo de linhas telefônicas que podemos formar com um sistema de 9 números, sabendo que o primeiro número não pode ser 0? Então, esse é um outro tipo de problema que a análise combinatória também resolve. Voltando rapidamente aqui nas placas, vocês são novos, né? Não são dessa época, mas na minha época de criança, as placas não eram assim. Era uma placa amarela e preta, que tinha só 2 letras, tá? E depois vinha a numeração. Dei uma pesquisada na internet sobre isso. Então, a quantidade de carros emplacados naquela época era diferente da quantidade de carros que podem ser emplacados com esse novo sistema. Bem, pessoal, um outro probleminha clássico que aparece aqui no início do estudo de análise combinatória é esse aqui, ó. Um homem possui 5 camisas, 4 calças, 3 paletós e 2 pares de sapato. De quantos modos diferentes ele pode se vestir? Bem, gente, para resolver esses e outros tipos de problemas de contagem, a gente vai estudar os seguintes tópicos da análise combinatória. O princípio fundamental da contagem, né, que é o que a gente vai ver nessa videoaula. Depois a gente vai estudar o fatorial, a gente vai estudar o que são permutações simples com repetição e permutações circulares. A gente vai ver o que são arranjos e combinação. Então, gente, vamos ver agora o que o princípio fundamental da contagem nos diz. Bem, primeiro o PFC, que também é conhecido por regra do produto, ele nos mostra um método algébrico para determinar o número de possibilidades de ocorrência de um acontecimento, sem precisarmos listar e descrever todas as possibilidades. Tudo bem? Então, ele nos diz o seguinte, gente, se um acontecimento pode ocorrer por várias etapas sucessivas e independentes, de tal modo que vou chamar de P1 o número de possibilidades da primeira etapa, P2 o número de possibilidades da segunda etapa. Se existir terceira etapa, P3 o número de possibilidades da terceira etapa e assim sucessivamente, tá? Então, Pn seria o número de possibilidades da enésima etapa. Então, o número total de possibilidades desse acontecimento ocorrer, gente, ele vai ser dado por P igual a P1 vezes P2 vezes P3 até vezes Pn, que é o total de etapas. Vamos começar por um probleminha clássico aqui que vai ficar mais simples. Então, Maria vai sair e para escolher a roupa separou 2 saias e 3 blusas. De quantas maneiras ela pode se vestir? Ou seja, de quantas maneiras distintas Maria pode combinar essas 2 saias com essas 3 blusas? Gente, é um primeiro exemplo, tá? Então, eu vou ilustrar esse problema. Vou descrever todas as possibilidades, tudo bem? Então, 2 saias, peguei aqui, por exemplo, uma saia lilás e uma amarela, e ela tem 3 blusas. Então, botei uma blusa azul, uma vermelha e uma verde, tá? Então, qual o total de combinações possíveis? Ela pode botar a blusa azul com a saia lilás, ou a blusa vermelha com a saia lilás, ou a blusa verde com a saia lilás. Bem, poderia também combinar a blusa azul com a saia amarela, a blusa vermelha com a saia amarela, ou a blusa verde com a saia amarela. Gente, vocês estão vendo que aqui deu 6 possibilidades da Maria se vestir, tá? Não existe nenhuma outra possibilidade. Como que a gente poderia calcular essas possibilidades? Tá vendo que aqui você tem 2 saias e aqui você tem 1, 2, 3 blusas. Tá? Então, pela regra do produto, o que a gente poderia fazer? Qual conta que a gente poderia fazer para ter esse total de possibilidades? Basta multiplicar 2 vezes 3, tá? E é isso que o princípio fundamental da contagem diz. Então, a gente poderia simplesmente fazer, bem, uma etapa que seria escolher a blusa, a outra etapa seria escolher a saia. De quantas formas diferentes ela pode escolher a blusa? 3. De quantas formas diferentes ela pode escolher a saia? 2.
Então, eu vou ter 3 vezes 2, que é um total de 6 possibilidades, ou 6 opções para Maria se vestir. Tudo bem? Mais um exemplo, ó. Alice decidiu comprar um carro novo e, inicialmente, ela quer decidir qual o modelo e a cor do seu veículo. Na concessionária, ela viu, né, e gostou de 3 tipos de modelos, que seria, por exemplo, Siena, Fox e Astra. E para cada um desses modelos, gente, ela tem 5 opções de cor: preto, vinho, azul, vermelho e prata. Então, qual é o número total de opções que a Alice poderá fazer? Ou seja, ela pode escolher um Fox prata, ela poderia escolher um Astra prata, ou então um Astra preto, ou então um Astra vinho. Tá? Então, o problema é o seguinte, ela tem 3 modelos para escolher e ela tem 5 opções de cor para escolher. Como que a gente poderia fazer isso pela regra do produto? Ou pelo PFC, que é a mesma coisa? Bem, ela tem 2 etapas aqui o acontecimento dela. Escolher um modelo e escolher a cor. O modelo, ela tem 3 opções. A cor, ela tem 5 opções. Tá? Então, basta a gente fazer 3 vezes 5, que vai dar um total de 15 possibilidades. Gente, esse problema já é bem maior que o outro, tá? Mas eu vou fazer um diagrama aqui, só para a gente ver realmente que o total de possibilidades é essa multiplicação de 3 vezes 5. Então, listei aqui primeiro as cores, tá? Preto, vinho, azul, vermelho e prata. Para cada opção de cor, vai ter 3 modelos, tá? Tanto faz a ordem, se eu colocasse o modelo antes, a ordem não vai alterar. Então, tá vendo que cada corzinha dessa aqui abre em 3 opções? Siena, Fox ou Astra. Aqui, de novo, Siena, Fox ou Astra. Aqui também, Siena, Fox ou Astra. E aqui eu escrevi, tá? O preto com Siena tá ruim de enxergar, né? É um PS. Ou poderia ser o preto com Fox, PF, ou o preto com Astra, PA. Outras soluções, aqui teria mais 3 para essa cor vinho. A vinho Siena, um Fox vinho e um Astra vinho. E assim sucessivamente. Gente, as opções de resultado estão todas aqui. Se você contar aqui, você tem 15 possibilidades, tá? E por que deram essas 15 possibilidades? Porque eu peguei 5 elementos aqui, tá? E multipliquei por 3 opções de cada um deles. Então, essa conta realmente pode ser feita simplesmente fazendo 3 vezes 5, deu 15. Tá vendo que esse problema já foi bem maior que o anterior? Ainda assim foi possível listar. Gente, mas à medida que o problema aumenta, é impossível listar. Tá? E mesmo que seja possível listar, é muito mais rápido eu fazer 3 vezes 15 do que ficar desenhando o diagrama. Né? Então, eu estou desenhando aqui só porque são as primeiras opções, mas na prática a gente vai simplesmente fazer essa conta. Mais um exemplo. Ao lançarmos uma moeda e um dado de 6 faces, tá? Aquele dado padrão, o cubo, que é numerado de 1 a 6, quantas são as opções de resultados? Gente, por que eu estou falando isso? Aqui nos problemas de análise combinatória, podem aparecer outros formatos de dado, tá? Você vai ter pirâmide, que é dado, que é um tetraedro, você vai ter um icosaedro. Quem gosta de jogar RPG conhece esses dados, tá? Mas o enunciado ele precisa especificar quando não for assim um dado padrão. Então vamos lá, de novo, ao lançarmos uma moeda e um dado de 6 faces, quantas são as opções de resultado? Então qual é o nosso problema? Eu tenho 2 opções quando eu lanço moeda, que pode dar cara ou coroa. E tenho 6 opções de resultado no dado, que é o número 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Tá? Então, pelo PFC, como é que a gente faz? No lançamento da moeda, eu vou ter 2 opções. No lançamento do dado, eu vou ter 6 opções. Então, basta eu calcular 2 vezes 6, que dão 12 possibilidades. Vamos listar só para conferir? Vou chamar o lançamento de cara com C e de coroa com K, tá? Listando aqui as possibilidades, ó. Pode sair cara com o número 1, ou cara com o número 2, que é o C2, ou cara com o número 3, que é o C3, cara com 4, cara com 5, cara com 6. Ou poderia ter saído coroa com 1, coroa com 2, com 3, coroa com 4, coroa com 5, coroa com 6. Contando isso tudo aqui, a gente vê que dá 12. Realmente, essa quantidade de resultados é gerado aqui simplesmente fazendo 2 vezes 6. Tudo bem? Vamos fazer mais um exercício. Uma loja de telefones oferece 3 modelos de aparelho celular, 2 planos de tarifa e 3 formas de pagamento. De quantas formas diferentes uma pessoa pode escolher um celular, escolhendo o plano e a forma de pagamento? Gente, rapidamente aqui pelo PFC, o que a gente tem que escolher? Um modelo de celular, um plano e uma forma de pagamento. Eu tenho 3 opções para modelo de celular, 2 opções para o plano e 3 opções para a forma de pagamento. Multiplicando 3 vezes 2, 6 vezes 3 deu 18. Gente, novamente, vou listar só para a gente conferir qual é o cálculo que realmente é feito nessa contagem aqui desse diagrama.
M1, M2 e M3 são os modelos do celular. Aí eu chamei de P1 e P2 os planos. E F1, F2 e F3 cada forma de pagamento. Então, se eu escolher o modelo 1, eu vou poder optar pelo plano 1 ou plano 2, tá? Então, aqui abre em 2. E cada um dessas opções de plano, eu ainda vou poder escolher 3 formas de pagamento. Então, poderia ser modelo 1 com plano 1 e a forma de pagamento 1, tá aqui. Poderia ser modelo 1 com plano 1 e a forma de pagamento 2, tá aqui. Poderia ser modelo 1 com plano 1 e a forma de pagamento 3, está aqui. Até aqui eu tive 3 opções. Ainda no modelo 1 poderia ser o plano 2 com a forma de pagamento 1, ou M1 P2 com a forma de pagamento 2, ou M1 P2 com F3, que é a forma de pagamento 3. Gente, eu descrevi todas as opções para o modelo 1, tá? Eu tenho que fazer a mesma coisa para o modelo 2 e para o modelo 3, tá? Aqui é a mesma lógica. Listando isso tudo, gente, se você contar aqui, realmente tem 18 opções, que poderia ser encontrada simplesmente multiplicando. Ó. Essas 3 possibilidades, elas podem ser abertas em 2, e cada uma dessas novas geradas podem ser abertas em 3. Então, basta a gente multiplicar 3 vezes 2 vezes 3, que a gente vai ter o total de possibilidades que foram listadas aqui. Bem, outros problemas. Vou sugerir que vocês pausem o vídeo e tentem fazer agora, tá? Uma moeda lançada 3 vezes. Qual é o número de sequências possíveis de cara e coroa? E o exemplo 6. Em uma certa viagem, Ana levou em sua mala 3 saias distintas, 4 blusas, 2 cintos e 2 sandálias. Dessa forma, de quantas formas distintas Ana consegue se vestir? Então, pausa o vídeo e tentem fazer. Bem, gente, voltando aqui com a resolução através do PFC, eu vou fazer o seguinte, a moeda é lançada 3 vezes. Em cada um desses lançamentos, pode dar ou cara ou coroa, né? Então, vou chamar de M1, M2, M3, dá moeda 1, moeda no segundo lançamento e moeda no terceiro lançamento. Então, aqui, o que diz o PFC? Qual o total de possibilidade? Vai ser 2 possibilidades de resultado para essa, que é ou cara ou coroa. Essa também vai ter 2 possibilidades, essa também. Então, segundo o PFC, o total de possibilidades é 2 vezes 2 vezes 2, que dá 8. Bem, se alguém quiser listar, uma forma de listar seria essa daqui. Eu não vou perder tempo falando, mas você pode conferir aí depois e contar que tem 8 possibilidades. E o exemplo 6. Em uma certa viagem, Ana levou em sua mala 3 saias, 4 blusas, 2 cintos e 2 sandálias, tá? Então, vou chamar aqui de saia, blusa de B, cinto de C e sandália de SAM. Então, a quantidade de saias é 3, de blusas são 4, então vai ficar 3 vezes 4, cintos são 2 e sandálias são 2. Então, fica 3 vezes 4 vezes 2 vezes 2, que dá 48 possibilidades. Agora, eu já não vou listar nada, tá? Eu já estou segura de que esse raciocínio dá certo e eu não vou ficar listando 48 possibilidades. Gente, vamos voltar aqui para o problema do Detran, tá? Que decidiu que as placas do veículo no Brasil, isso foi alterado, conforme eu falei, né? Há pouco tempo, que eu não sou tão velha assim. Então, foi alterado para codificação utilizar 3 letras do alfabeto e 4 algarismos. Gente, qual é o número máximo de veículos que pode ser licenciado desta forma, tá? Que pode ser emplacado dessa forma. Então, vamos lá. A gente vai ter na placa 3 letras e 4 algarismos. Gente, não tem restrição nenhuma. Eu posso usar todas as letras do alfabeto e posso usar todos os algarismos, tá? Então, vamos lá. O nosso alfabeto, a gente tem 26 letras. E o total de algarismos, gente, do 0 até o 9, são 10 possibilidades, tá? Então, essa primeira letra eu posso escolher de 26 formas diferentes, essa segunda de 26 formas diferentes, essa terceira de 26 formas diferentes também. E os números? São 10 possibilidades para esse, 10 possibilidades para esse, 10 para esse, 10 para esse. Basta multiplicar isso tudo, tá? E vai dar essa quantidade aqui bem grande de placas, que é 175.760.000 placas. Gente, às vezes o problema fala assim, quantos veículos podem ser emplacados sem repetir letra, por exemplo? Se não quisesse repetir letra, aqui não ia ser 26, 26 e 26. A primeira letra que eu fosse escolher, eu ia ter 26 possibilidades. Na segunda, se não pode repetir, eu vou ter que retirar a letra que eu já usei. Então, seria um total aqui de 25 letras, tá? E aí, esse aqui eu não posso repetir de novo, seria um total de 24 letras. Então, eu tô comentando isso porque vocês vão ver exercícios desse tipo, tá? Então, deixa isso aí pra gente praticar nos exercícios. Vamos ver aqui outros exemplos, ó. Quantos números naturais de 3 algarismos pode se formar com esses algarismos aí?
1, 4, 6, 8 e 9. 1, 4, 6, 8 e 9. Então, tem 5 algarismos. Quantos números naturais de 3 algarismos a gente pode fazer utilizando essas 5 opções? Bem, então eu tenho 3 casas para escolher, né? Se o meu número tem 3 algarismos, de quantas formas distintas eu posso escolher o primeiro número? 5, que eu vou escolher nessas opções. São 5 números. E o segundo número? 5 de novo. E o terceiro número? 5 de novo, tá? Então, 5 vezes 5 vezes 5 vai dar 125 números. Se ele me desse esse mesmo problema falando que eu não posso repetir números, então, quantos números naturais de 3 algarismos distintos podemos formar com esses mesmos números aí? Então, novamente, eu tenho 3 casinhas para preencher, tá? Só que agora os números têm que ser distintos. Então, quando eu for escolher esse primeiro, eu tenho 5 opções, essas todas. Quando eu for escolher esse segundo, gente, eu vou ter essas opções excluindo quem eu já usei, porque agora eu não posso repetir. Então, aqui é 5, aqui vão ser 4 opções, tá? E aí, quando eu for escolher essa outra casa, eu tenho que excluir quem eu usei aqui e quem eu usei aqui. Então, eu vou ter só 3 opções, tá? Então, o total de possibilidades nesse caso vai ser 5 vezes 4 vezes 3, que dá 60 opções. Então, tá vendo como uma única palavra muda completamente o problema? Esse e o anterior são números de 3 algarismos com esses números. Só que nesse problema 9 tem a palavra distintos. No problema anterior, ó, era o mesmo enunciado sem a palavra distintos, tá? Então, fiquem atentos com isso. E olha como mudou. Aqui eram 125 opções e aqui deram apenas 60 opções. Outro exemplo, ó, quantos números pares naturais de 3 algarismos distintos podemos formar com esses algarismos aí? Gente, até esse problema aqui não faria diferença eu começar por aqui ou por aqui. Eu poderia ter começado por essa casa. Aqui seria 5, aqui seria 4 e aqui seria 3. Ia dar a mesma solução, tá? Que é 60. Agora, esse novo problema, ele quer números pares naturais de 3 algarismos. Então, o que é um número par? É um número que termina com um número par. Então, a gente precisa começar esse problema lá pelo último algarismo, tá? Então, o último algarismo tem que ser um número par. E eu só posso usar essas opções. Então, com essas opções, quais são os pares? O 4, o 6 e o 8. Então, para cá, eu só tenho 3 opções, tá? Gente, se não tivesse colocado a palavra distintos, aqui seria 5 e aqui seria 5, tá? Se eu poderia usar todo mundo. Mas foi colocada a palavra distintos. Então, de quantas formas diferentes eu posso escolher esse número daqui? Eu vou ter que excluir uma opção que foi usada aqui. Então, desses 5 números, quem eu usei aqui precisa ser excluído. Então, para essa casa, eu vou ter 4 opções. Porque eu tinha 5 e aqui já foi usado 1. Quem foi usado? Não interessa quem foi usado. A gente está só contando a quantidade de possibilidades, tá? Então, aqui eu só tinha 3. Por quê? Eu não podia usar os 5. Por quê? Porque nesse problema pediu números pares. Então, os pares eu só tenho o 4, 6 ou o 8 para escolher para essa casa. Depois que eu escolhi esse, que eu for escolher o próximo, eu só vou ter 4 opções. Porque eu preciso retirar quem foi usado aqui por conta dessa palavra distintos. Tá? E por raciocínio análogo, aqui na última eu preciso retirar desse total, eu preciso retirar quem eu usei aqui e quem eu usei aqui. Então vai ser 5 menos 2 opções, eu vou ter 3 opções para aquela casa. Tá? Então a solução desse problema é 3 vezes 4 vezes 3, que vão dar 36 opções de números de 3 algarismos pares, tá? Com algarismos distintos. Gente, se o 0 tivesse nessa listagem aqui, a gente ia ter um problema. Seguinte, números terminados em 0 também seriam pares, tá? Só que quando a gente falar assim, quantos números naturais de 3 algarismos, ou de 4 algarismos, ou de 5 algarismos, quando a gente tem o 0 dentre as possibilidades, o 0 não vai poder ocupar a primeira casa. Por quê? Números de 3 algarismos, se começar com 0, não vai ter 3 algarismos, vão ter só 2. Tá? Então, fiquem atentos também que vão ter problemas com essa problemática e eu vou botar lá na nossa lista de exercícios para a gente fazer depois na nossa aula síncrona. Exemplo 11.
De um baralho comum de 52 cartas, sacam-se sucessivamente e sem reposição 2 cartas. O que quer dizer isso? Tirei a primeira carta, eu não vou olhar e devolver, tá? Eu tirei a primeira e eu vou tirar a segunda, sem reposição. De quantos modos isso pode ser feito, considerando-se que a primeira carta deva ser de copas e a segunda carta não deva ser um rei? Bem, gente, eu quis botar esse problema aqui, que é um problema que a gente não consegue resolver de forma direta, como a gente está fazendo em todos os outros. Olha só, primeiro deixa eu apresentar aqui para vocês o baralho que nem todo mundo é obrigado a conhecer, tá? Então, no baralho a gente tem 4 naipes, né? Copas, ouros, paus, espadas. Em cada naipe a gente vai ter 13 cartas, tá? Eu tenho o Ás, o 2, o 3, até o 10. Depois eu tenho o valete, dama, rei. Então, um total de 52 cartas, são 13 cartas para cada naipe. 13 vezes 4 dá 52. Então, o que é nosso problema? Eu quero retirar 2 cartas consecutivas, né, sem reposição. E a pergunta é, de quantos modos isso pode ser feito, considerando que a primeira carta deve ser de copas, então tá aqui, a primeira de copas, e a segunda carta não pode ser um rei. Gente, se a gente tentar resolver por PFC diretamente, olha o que acontece. De quantas formas diferentes eu posso ter sorteado essa carta de copas? Bem, eu tenho 13 cartas de copas. Então, essa primeira casa seria 13. Vezes, qual vai ser esse outro valor? De quantas formas diferentes eu posso sortear uma carta aqui, contanto que ela não seja um rei? E olha o problema. Eu tinha 52 cartas, eu sorteei uma. Então, você já tem que retirar de 52, tá? Você passou a ter só 51 cartas. Só que você não sabe se essa carta de copas que você sorteou foi o rei de copas ou não. Existe um rei de copas, tá? E aí, o que acontece? Olha só, eu tenho um bolo com 51 cartas, porque já foi retirado um, tá? Desse bolo, eu vou sortear uma outra carta, eu não quero que seja rei, tá? Então, como é que eu vou excluir? Eu tenho que excluir todos os reis que ainda estão naquele bolo de 51 cartas. Se aqui não tiver sido rei, você vai fazer 51 menos 4, que é o total de reis, tá? Que daria 47. Só que se aqui você tiver sorteado o rei de copas, quando eu tirei 1, tá? De 52 e passou a ser 1, aquele bolo de 51 cartas não tem 4 reis, teria só 3 reis. E aí você teria que fazer 51 menos 3, que daria 48. Então, a realidade é que se você tentar contar de uma vez, você não sabe se aqui é 47 ou se aqui é 48. Não tem como a gente determinar. Problemas desse tipo, o que a gente vai fazer? A gente vai ter que separar em 2 casos, resolver os 2 casos separados e depois somar a quantidade de opções de cada um deles, tá? Então, como que seria esse caso aqui? O meu problema está onde? Aqui eu tenho que sortear uma carta de copas. O meu problema está em saber se foi sorteado o rei de copas ou não. Então, é isso que eu vou separar, tá? Então, vamos lá. Primeiro caso, eu vou contar as possibilidades onde esse primeiro sorteio, a primeira carta, é o rei de copas. E o segundo caso, eu vou contar as possibilidades onde essa primeira carta sorteada é de copas, mas não é o rei, tá? Então, primeira carta, sendo o rei de copas, a gente só tem uma opção, porque só existe um rei de copas, tá? E aí, quando eu vier calcular aqui, você vai ter o seu bolo, que tinha 52 cartas, você retirou uma, que é o rei de copas. Você passou a ter 51 cartas. Como a carta que foi retirada foi um rei, dessas 51 cartas, você ainda tem 3 reis ali dentro. Então, basta você fazer 51 menos 3, que vai dar 48 opções para cá, para esse próximo sorteio não sortear um rei. Tudo bem? Porque eu tirei os reis, que eram 3 desse bolo de 51. Então, deu 48 opções. Beleza. Vamos contar agora o segundo caso. O segundo caso, a primeira carta é de copas, mas não é o rei. Então, copas mais não rei, quantos que eu vou ter? Total do naipe de copas são 13 cartas, sendo que uma é rei. Então, 13 menos 1 dá 12 possibilidades para cá. Tá? Beleza. Fiz esse sorteio lá na minha carta, no meu bolo de 52 cartas. Passei a ter 51 cartas, tá? Nessas 51 cartas, eu posso afirmar que eu ainda tenho 4 reis ali. Porque aqui não foi rei sorteado. Tá? Eu retirei, eu estou contando os casos onde eu não tenho o rei ali. Tudo bem? Então, gente, eu vou ter que fazer 51 menos 4 agora. Porque eu tenho garantido que ainda tem 4 reis ali dentro. 51 menos 4 dá 47.
E aí, fazendo essa multiplicação, vai dar 564. Qual é a resposta do problema? Vai ser 564 mais 48, que vai dar 612. Gente, existem outros problemas que a gente vai ter que fazer assim também. Quando a gente não conseguir determinar qual é a quantidade de cartas de uma próxima etapa, depois de ter feito alguma etapa, você vai ter que separar aquela primeira etapa, calcular separado, como a gente fez aqui, e depois somar as duas. Veremos mais exercícios desse tipo na lista, que a gente vai poder tirar dúvidas na aula síncrona. Tudo bem? Gente, então essa aula fica por aqui. Não deixem de assistir a próxima videoaula, que a gente vai falar de fatorial, e depois tentar fazer os exercícios da atividade. Tudo bem? Bom estudo a todos e fiquem com Deus.